Na história da humanidade, apenas duas pessoas fizeram paralíticos voltarem a andar. A primeira foi Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, e a segunda é uma brasileira chamada Tatiana Sampaio. E aconteceu agora recentemente. Não, ela não trabalha no MIT, não tem laboratório em Harvard, não recebeu bilhões de investimento de uma Big Pharma americana. Ela trabalhou 28 anos numa universidade pública brasileira, com recursos limitados, burocracia por todos os lados, fazendo o que a medicina dizia ser impossível. O resultado? Pessoas que estavam numa cadeira de rodas voltaram a andar. E eu aposto que você nunca ouviu falar dela. E isso me diz tudo sobre um problema sério que temos, não só como país, mas como povo. Como indivíduos, o brasileiro não valoriza o seu herói. Onde gigantes nascem. Com Reginaldo Santos. Mas o pior herói que o brasileiro não valoriza é ele mesmo. Tatiana Coelho de Sampaio. Cresceu numa casa onde o pai, engenheiro, economista e filósofo, enchia os cômodos de conversas sobre matemática, física e filosofia. Ela absorveu tudo e foi direto para a ciência. Fez pós-doutorado nos Estados Unidos e na Alemanha e voltou para o Brasil. E então, em 1997, algo curioso aconteceu. Frascos de uma proteína chamada laminina, compradas por outro pesquisador e não utilizados, acabaram nas mãos dela. Ela poderia ter ignorado, era material de outro projeto, não era o plano. Mas Tatiana foi curiosa e começou a testar, a misturar e a observar. E descobriu que, em condições específicas, essa proteína formava uma estrutura estável que ninguém havia descrito antes. Ela batizou de polilaminina. E, naquele momento, ela não sabia que estava segurando nas mãos algo que, 28 anos depois, faria paraplégicos e tetraplégicos voltarem a mover o corpo. Ela só sabia que havia algo ali, e ela continuou. Mas antes, deixa eu te mostrar o Brasil real por um segundo. Virgínia Fonseca, influenciadora digital, tem mais de 50 milhões de seguidores. 50 milhões de brasileiros acompanham o que ela compra, o que ela come, o que ela veste. MCs que celebram violência, degradação e mediocridade lotam shows, faturam fortunas e viram ídolos nacionais. O BBB, um programa onde pessoas ficam trancadas numa casa sem fazer absolutamente nada de útil, paralisa o Brasil por meses. É pauta de jornal, de bar e de família. E Tatiana Sampaio, uma mulher que passou 28 anos fazendo pessoas paralisadas voltarem a andar, o Brasil precisou do aval da BBC para começar a prestar atenção. Isso não é acidente, isso é escolha coletiva. Quando eu era criança, eu ouvi uma frase que ficou gravada na minha cabeça. O Brasil é o país do futuro. E a gente acreditava nisso. O futuro chegou. E cadê o Brasil? O Brasil continuou do mesmo jeito. Governos corruptos que se sucedem, uma cultura enraizada de levar vantagem em tudo. Parece até que é bonito. No trânsito, na fila, no contrato, na política. É uma crença coletiva de que esperteza vale mais do que integridade. Que o jeitinho é virtude, que quem trabalha de verdade é o otário. Essa é a impressão que a gente tem. É isso que passa na cabeça de todo trabalhador. E sabe qual é a imagem que resume tudo isso para mim? Se você observar, um caminhão tomba na pista, o motorista está dentro, ferido, talvez quase morrendo, e o povo, gente comum, vizinho, pai de família, eles descem do carro e começam a roubar a carga que está no chão. Não para ajudar, mas para levar vantagem. A maldita da vantagem. Isso acontece no Brasil, não uma vez, com frequência suficiente
para que a gente nem se choque mais. E aí a gente se pergunta por que o país do futuro nunca chegou no futuro. Mas eu preciso ser honesto com você, porque seria fácil, muito fácil, ficar aqui falando do Brasil como se o problema fosse só lá fora, só o governo, só a mídia, só o sistema. Não, o problema está dentro de cada um de nós, porque a nação não é uma abstração, a nação somos nós. E o mesmo brasileiro que reclama da Virgínia ter 50 milhões de seguidores consome o conteúdo dela. O mesmo brasileiro que critica o BBB sabe o nome de todos os participantes. O mesmo brasileiro que condena quem rouba a carga do caminhão, dribla o imposto, fura a fila, passa no sinal vermelho quando não tem ninguém olhando. A questão não é só o que o Brasil faz com os seus heróis. A questão é o que você faz com o herói que existe dentro de você. Mas veja bem, eu não vim aqui só para te mostrar o espelho. Eu vim porque eu acredito que você é diferente. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você já é diferente. A maioria já parou lá atrás, quando eu comecei a colocar algumas coisas que a gente comete de erros. Porque essa grande maioria que desligou quando o assunto ficou desconfortável, e você ficou, você aguentou o espelho. E isso já é o primeiro sinal de que o herói que existe dentro de você ainda está vivo. Tatiana Sampaio viveu num Brasil com todos esses problemas: burocracia, falta de recurso, desvalorização, ceticismo e muito mais. E ela foi ao laboratório todo dia, mesmo assim. A pergunta não é se o Brasil vai mudar amanhã. A pergunta é: você vai mudar hoje? Existe um herói dentro de você que você não valoriza. Uma capacidade que você minimiza. Uma conquista que você diminui. Um potencial que você desqualifica porque ainda não tem o aval lá de fora. A aprovação dos outros que você tanto espera. O reconhecimento da família. O sucesso visível que o mundo reconhece. E enquanto você espera esse aval, você para. E a Tatiana, ela não parou. Ela passou 28 anos sendo questionada, e enquanto espera esse aval, você para. Tatiana não parou. Ela passou 28 anos sendo questionada. A ciência oficial dizia que regenerar o sistema nervoso central adulto era impossível. Dogma, ponto final. Mas ela continuou. Não porque tinha certeza absoluta, não porque tinha recursos infinitos, mas porque ela confiava no que ela estava vendo no laboratório. Ela confiava no processo. Ela acreditava antes de ter a prova. E é exatamente isso que separa quem realiza de quem apenas sonha. Os estoicos Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto já diziam há mais de 2000 anos: o maior obstáculo na vida de um homem não é o inimigo de fora, é a voz de dentro que diz que não vale a pena tentar. Jim Rohn dizia: trabalhe mais em você do que no seu trabalho. Earl Nightingale foi mais direto ainda: você se torna o que você pensa. E Tatiana Sampaio passou 28 anos pensando que era possível, mesmo quando o mundo dizia que não era. Eu desenvolvi o método VAI, que é visualizar, acreditar e iniciar, exatamente para destravar esse processo. Porque o problema não é que as pessoas não sabem o que fazer. O problema é que elas não acreditam que merecem fazer. Olha a trajetória de Tatiana através do VAI. Ela visualizou, em 1997, quando ela estava testando aqueles frascos de laminina, ela não tinha resultado ainda. Tinha curiosidade, tinha uma hipótese, mas já enxergava algo além do que estava na frente dos olhos. Visualizar não é devaneio. É a capacidade de ver o que ainda não existe e tratar isso como real o suficiente
para agir. Você consegue visualizar quem você pode ser? Não quem você é agora, quem você pode ser. Acreditar. Tatiana acreditou no processo quando os resultados ainda eram incertos. Quando a comunidade científica duvidava, quando os recursos eram escassos. Acreditar não é ingenuidade, é a decisão consciente de não deixar a dúvida paralisar a sua ação. O maior inimigo do brasileiro não é a falta de oportunidade, é a falta de crença no próprio valor. Você acredita que o que você carrega dentro de você tem valor real? Não potencial no futuro. Valor agora? Iniciar. Em algum momento, Tatiana saiu da teoria e foi para o laboratório. Ela pegou os frascos, começou a testar, e iniciar é o passo que separa quem transforma de quem apenas fala sobre transformar o mundo. E o início não precisa ser perfeito. Os primeiros experimentos de Tatiana não foram perfeitos, mas foram. Qual é o seu primeiro passo? Não o plano completo, o primeiro passo. Em 2025, Bruno Drummond, tetraplégico, voltou a andar. Rauana Cruz Ribeiro, também tetraplégica, recuperou os movimentos que a medicina dizia que ela nunca mais teria. Dos 8 pacientes no estudo piloto, 75%, converteram de lesão completa para incompleta. A literatura médica mundial registra até 15% de melhora espontânea. Tatiana Sampaio, com recursos limitados, numa universidade pública brasileira, com 28 anos de persistência, totalmente silenciosa, quadruplicou o que a medicina considerava possível. E a Anvisa aprovou os ensaios clínicos em 2026. O Brasil finalmente está reconhecendo o que nasceu aqui. Mas Tatiana não esperou o reconhecimento para continuar. Ela não parou por falta de aplauso, não desistiu por falta de validação externa. Ela foi ao laboratório todo santo dia porque acreditava no que estava fazendo. Isso é o herói que o Brasil não valoriza. E esse mesmo herói existe dentro de você. Eu tenho mais de 30 anos trabalhando com comunicação e desenvolvimento humano. E o padrão que eu vejo repetir em brasileiros, aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, em qualquer lugar, é sempre o mesmo. Pessoas inteligentes, pessoas capazes, pessoas com um potencial real, mas que não acreditam em si mesmas antes de ter o aval de fora, que esperam a validação antes de começar, que diminuem o próprio herói interior todos os dias. Tatiana Sampaio não esperou. E hoje pessoas que estavam imóveis voltaram a se mover. Você está esperando o quê, afinal de contas? Aplique o método VAI na sua vida agora, nesse exato momento. Visualize quem você pode ser, não quem você acha que merece ser. Quem você pode ser. Acredite no valor do que você carrega, antes do aplauso, antes do resultado, antes do reconhecimento. E inicie. Inicie hoje com o que você tem, de onde você está. O Brasil demorou 28 anos para reconhecer Tatiana Sampaio. Não espere 28 anos para reconhecer o herói que existe dentro de você. E se esse vídeo tocou em algo real para você, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso ainda hoje. E olha, se você quiser trabalhar mais nisso de forma profunda, destravando o que te impede de agir, o link da minha mentoria está na descrição e também do Método VAI. E se você quiser também se aprofundar ainda mais, você pode ver os vídeos que estão aqui nessa playlist Agora Vai. Ou esse vídeo aqui do lado, que é um dos melhores sobre destravamento pessoal. Eu sou o Reginaldo Santos e esse é o canal onde gigantes nascem. E até o próximo vídeo.